gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live hoje. A gente vai falar sobre prótese sobre implante. Vocês viram aí que eu agora criei memes, né? Baixei um aplicativo de fazer meme. E o que eu fiz que teve mais repercussão, que o pessoal mais gostou, compartilhou, foi aquele meme de uma pessoa querendo colocar o pé, escolhendo um chinelo, aquele monte de chinelo, tudo igual. E fazendo uma analogia, né, com a escolha, né, dos componentes de prótese sobre implante. Quando eu comecei, eu já falei isso muitas vezes, quando eu comecei a fazer prótese, que eu faço ainda, né, prótese unitária, comecei a trabalhar com estética e tudo, eu aprendi tudo, eu já me sentia segura, pensava assim, eu sou boa de prótese, menos prótese sobre implante. Porque prótese sobre implante é um tipo de prótese que cada vez que você fizer, cada vez que aparecer uma nova para você trabalhar, você vai ter que aprender de novo. Você precisa entender a filosofia, aí você vai ter que ir lá pegar o catálogo, olhar, escolher o componente, ligar para o consultor e ligar para o protético. Então, até hoje em dia, oi Kirlian, tudo jóia? Até hoje isso também acontece comigo. Eu também tenho dúvida na hora de selecionar componente e não vou tirar minhas dúvidas, não vou sofrer sozinha. Eu vou ligar para Maria da Neodente, que tem o telefone dela aqui no meu celular, né? Peço a Kátia para ligar, que é a secretária aqui da clínica. Eu já falo logo, liga para Maria, porque esse aqui eu preciso ver o que eu vou fazer nesse caso. Ou então para o Ulisses também, que é meu protético. E eu pergunto para ele, porque às vezes ele já teve um cliente, um outro dentista, que precisou de usar uma solução, que é a mesma solução que eu estou procurando, mas que ele já fez. Então, basicamente é assim. Você vai ficando melhor na prótese sobre implante à medida que você vai fazendo. E a melhor forma de você ficar bom é cada caso que você fizer, você estudar a fundo aquele caso. Entendeu? Então, estuda o catálogo. E outra coisa, quando eu tinha muita dificuldade em prótese sobre implante, eu tenho um grande amigo, o Dr. Leonardo Cabral, perguntei assim para ele, falei, Leonardo, como é que eu faço para eu poder aprender, me fala um livro, me fala alguma coisa assim, para eu saber, porque eu preciso aprender prótese sobre implante, ou um curso, ou um livro. Aí ele sempre falava assim pra mim, não, prótese sobre implante você tem que aprender, ele pega o catálogo e estuda o catálogo, não precisa fazer curso, não adianta nada não. E só que eu pegava o catálogo e não dá pra entender nada, porque o catálogo pra quem não entende, pra quem não sabe de prótese sobre implante, o catálogo às vezes mais confunde do que elucida alguma coisa. Então eu acho também que você tem que pegar, a gente aprende no catálogo mesmo, de cada empresa, só que a gente só aprende mesmo se você estiver no catálogo, olhando escolhendo o componente da prótese que você está fazendo. Que você tá com um modelo ali de gesso na mão. Meu implante tá aqui, então eu preciso disso. Aí sim, agora pegar o catálogo como se fosse um romance, assim, um livro, e começar a ler para você estudar, como a gente faz com outros livros de prótese fixa, né? Não dá certo, não é assim não dá pra aprender. Bom, e assim, o Ulisses, hoje mesmo ele falou, conversando com ele fez uma analogia assim, que ele falou assim, eu não sei muito bem os nomes, mas eu vou como se fosse um Lego. Aí eu pensei, falei, vou falar isso pros meninos, porque é isso mesmo, você tem que entender. Esquece que aquilo é prótese sobre implante, esquece toda a complexidade, os nomes difíceis, e imagine que são peças que tem que se encaixar. Assim como um Lego, né? Então, gente, é a primeira vez que eu falo desse assunto aqui, porque não é o meu assunto, não é o que eu mais faço, né? Eu faço vários elementos de cerâmica sobre dente, faço poucos no mês, né? No mês, poucos sobre implante. Mas, então é a primeira vez que eu tô falando isso com vocês. Então eu vou falar para vocês como se vocês fossem iniciantes, assim como eu era, né? E aí, se alguém aqui já tiver mais na frente, alguém nossa, professora, vai ficar falando isso. Aguenta um pouquinho, que depois a gente chega nas coisas mais complexas, tá bom? Eu preciso falar primeiro do básico, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que não sabe nem o que é um componente. Fala, mas componente? Que componente? Eu sempre
eu trabalho, vamos supor, né? Eu tô falando, imaginando um dentista, um aluno aqui, um de vocês falando, eu compro os componentes, as pecinhas lá, encaixo as pecinhas, moldo e pronto. Aí, como é que você sabe essas pecinhas? Eu pergunto pra alguém me fala, a pessoa não pensa e vai executando, quando vê já fez várias, mas ainda não aprendeu. Então, vem aprender aqui a partir do básico. Aqui eu tenho um modelo, um macro modelo, né? Que todo mundo tem esse macromodelo no consultório, né? Vocês com certeza já viram em congressos e no consultório de vocês às vezes até tenha. E aí vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha chave. Tem uma chavinha aqui no macromodelo, ó. Isso aqui até quem tá na graduação vai conseguir entender. Até quem é paciente e eventualmente está assistindo, de vez em quando eu tenho uns pacientes que assistem, vai entender também. Então, olha só, imagina essa situação. Esse caso aqui, perdeu um pré-molar. O paciente perdeu um pré-molar, tá bom. Aí, instala nele um implante. Tem dentista que tem dificuldade de entender isso. Isso é o implante. Sobre o implante, vai ter que vir um dente. Vocês concordam? Vai ter que pôr um dente aqui. O componente, que também é chamado intermediário, que também era chamado abutment, também era chamado... esqueci os outros nomes. Ontem eu tava vendo isso. Antigamente tinha outros nomes também, que hoje não... A gente fala... Mas é o intermediário mesmo, né? O pilar protético ou o intermediário. Quando você precisa de colocar esse dente aqui, precisa de ter alguma coisa que vai unir esse dente a esse implante. Alguma coisa vai ter que juntar uma coisa com a outra. Em alguns casos, não precisa de ter esse intermediário. Não é que não precisa. Em alguns casos, você pode não usar esse intermediário. Que caso, por exemplo? Quando eu vou fazer a coroa, que eu tô fazendo direto na cabeça do implante. Então, por exemplo, aqui tem um implante. Eu vou colocar isso daqui, que é o pilar. Professora, qual pilar? É munhão universal? É isso? Aqui? Não sei, gente. Não interessa agora. Nesse momento, não importa. Nesse momento, só o que vocês têm que entender é que entre o implante e o dente, tem que ter alguma coisa que une. Pronto. Aí vem aqui, já coloquei o pilar, né? Coloquei o pilar. E agora sim, eu vou pegar o dente, a coroa, e vou colocar aqui a coroa. Pronto. Então, agora eu tenho aqui implante, intermediário e coroa. Implante, intermediário e coroa. Professora, mas por que tem gente que fala assim, vou fazer direto na cabeça do implante, vou fazer o implante sem intermediário? É porque você pode... Aí eu vou ter que pegar um outro modelo aqui, que é esse modelinho. Você pode pegar... Nesse implante aqui, você pode não usar intermediário nenhum e parafusar direto o parafuso que está dentro da coroa do dente. Porque, olha só, todo implante, todos eles têm uma rosca interna. A rosca interna, ela é como se fosse um buraquinho com a rosca por dentro, onde vai encaixar um parafuso ali. Então, aqui, a gente olha lá dentro, esse é um implante do tipo Cone Morse. Ele tem a rosca interna dele aqui. Oi, Juliana, tudo bem? Juliana deu aula junto comigo, que honra! Então, nesses casos, em alguns casos, você vai usar um intermediário. Por exemplo, no implante que é Cone Morse, a gente sempre vai usar um intermediário. Agora, quando o implante é HE ou HI eu vou falar pouco, porque hoje em dia, a maior parte dos componentes que a gente utiliza são HE ou, dos implantes que chegam pra gente reabilitar, são ou HE ou Cone Morse. Então, quando é um Cone Morse, a gente sempre vai ter que usar um intermediário. Existe, eu vou falar sempre como regra, tem a exceção da exceção, mas como regra, Cone Morse tem que usar intermediário. HE, que é o hexágono externo, que é o implante mais comum, né? Hoje em dia, o mais comum é o Cone Morse, mas antigamente se colocaram muitos pacientes de vocês que vão chegar no consultório de vocês para vocês reabilitarem, vão ter na boca implantes HE. Então, por isso que mesmo que hoje em dia eles não sejam muito instalados e não sejam os melhores, a gente tem que saber trabalhar com eles também, porque os pacientes vão chegar pra gente com esses implantes. Então, esse implante HE, ele me dá a opção, se eu quiser, de fazer
uma coroa sobre ele sem intermediário. E aí, se é sem intermediário, como que se parafusa então dentro do dente? O parafuso que passa por dentro da coroa já enrosca dentro da rosca interna do implante HE. E qual o nome desse componente, né? Qual o nome dessa peça que faz tudo isso? Se chama UCLA. E aí eu vou falar a primeira coisa importante para vocês aqui, que até agora eu falei só com quem não estava entendendo nada de nada, quem não sabe quase nada de prótese sobre implante. E nem sei se foi suficiente para vocês de fato entenderem. Mas agora eu vou falar para vocês sobre, para algumas pessoas que já têm uma certa experiência. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma prótese sobre o implante HE, que a gente não vai usar intermediário. O que a gente deve fazer? Coisas importantes que a gente deve fazer. Quando você colocar, você vai dar o torque, né? Dar o torque é colocar aquele torquímetro lá, né? Que a gente eu chamo de catraca, mesmo não sendo o nome correto. A gente vai colocar e aí você vai parafusar ali 32 newtons. Como é que você sabe que é 32 newtons? Olha no catálogo, tudo tá no catálogo. Aí você vai, colocou, parafusou. E aí na hora que você apertar, espera uns 30 segundos segurando ali em 32 newtons para poder travar. Né? Lógico que vai travar antes, né, gente? Mas é um protocolo de instalação de coroa sobre implante sem intermediário. Ou seja, usando UCLA. No caso HE, porque só o HE pode receber, dessa forma que eu tô falando para vocês, a UCLA. E aí, não coloca logo a resina lá para poder fechar o orifício. Não vai fechar logo com resina aqui. Você vai colocar um bioplique, que é um provisório, né? Um componente provisório. Um componente não, né, gente? Agora não pode usar componente para todo tipo de palavra que eu tenho que... Senão parece componente sobre implante. Você vai usar um material provisório para vedar esse orifício da abertura do parafuso. E aí, 7 dias depois, o paciente retorna, você tira esse bioplique que você colocou aqui, acopla de novo a chave e confere o torque. Veja se tá mesmo com 32 newtons, porque o que pode acontecer, mesmo com uma oclusão ideal, o que pode acontecer é ele perder força, né? Perder o torque. E aí, você, depois desses 7 dias, vai colocar de novo em 32 newtons e aí você pode fechar definitivamente. Isso vai ajudar, né? Isso vai favorecer que você, depois, no futuro, não tenha afrouxamento da prótese. De toda hora a coroa sobre implante ficar afrouxando. O paciente fala, doutora, meu dente ficou mole, né? É por isso, é porque perdeu ali aquele torque inicial que você tinha feito no momento da instalação, tá bom? E outra coisa também, se eu vou usar sobre o implante, se eu vou fazer UCLA, se eu escolhi esse componente, eu escolhi UCLA para fazer na cabeça do implante a minha prótese, isso não é o ideal. Então, pelo menos, já vou falar o ideal, tá, gente? Então, pelo menos, não use uma UCLA totalmente calcinável, ou seja, não pegue um componente inteiro que é todo de plástico. Pegue um componente que a base seja em titânio, em cromo cobalto. Que a base seja metálica. Por quê? Porque quando você pega um componente... Isso é gente, muita atenção. Professora, o implante é HE, eu vou fazer UCLA. Por que você vai fazer UCLA? Tem que ter um motivo. Porque a preferência não é fazer UCLA. A preferência é colocar um pilar, né? Então, já que você escolheu, não vai ter jeito, vai ter que fazer UCLA mesmo. Então, use a base de cromo cobalto, porque se você usar uma base calcinável, na fundição, aquele encaixe pode não ficar tão perfeito quanto o encaixe que já vem perfeito lá de cromo cobalto. Porque o plástico vai ser derretido para se transformar em metal, né? Então, ali, a réplica pode não ficar tão perfeita, entendeu? Então, é por isso que a gente sempre quer usar uma base de cromo cobalto. Sempre, em todas as situações que forem possíveis. Porém, nesse caso de HE sem intermediário, é muito pior. Oi, Lília, um beijo. Tá bom, gente? Então, é isso. E que situações
você vai ter que optar por fazer na cabeça do implante, vai ter que optar fazer assim, quando você não tiver altura interoclusal disponível, suficiente. Então, por exemplo, é um paciente que tem a mordida muito profunda, e aí você tem ali 4 milímetros de altura para você colocar um dente, tem 4 milímetros, vamos supor que isso daqui, ó, essa altura que você tem aqui são 4 milímetros. Só o componente, às vezes, já vai ocupar esses 4 milímetros, às vezes o componente vai ocupar 5 milímetros. Então, nesse caso, você vai precisar, sim, de usar fazer a coroa na cabeça do implante, porque você não tem espaço para usar pilar. Então, a primeira situação, primeira coisa que eu já falei para vocês, ó, HE você pode fazer. Isso eu tô falando de próteses parafusadas, tá, gente? Depois a gente vai para cimentadas. HE parafusada, você pode fazer com intermediário ou pode fazer direto na cabeça do implante. Não faça direto na cabeça do implante nunca. Somente na situação de quando você não tiver altura interoclusal disponível. Mas aí você vai fazer tudo isso que eu falei para poder compensar. O que eu falei? O torque 30 segundos, o torque 7 dias depois, uma oclusão muito bem ajustada, porque se a sua coroa fica afrouxando toda hora, provavelmente na lateral, a coroa de um molar fica afrouxando toda hora. Provavelmente, quando o paciente escorregar para o lado, tá tocando lá naquele molar. Ele tá recebendo uma força que não é para ele receber, né? Então, pode ser isso. Então, a oclusão também tem que estar muito boa. E outra coisa, quando é que eu vou preferir fazer com um pilar? Sempre que tiver altura oclusal, você vai optar por usar um pilar para parafusar sobre o pilar. Qual é o pilar que se usa para fazer prótese parafusada em implante HE? Você vai escolher o pilar cônico, chama pilar cônico. E aí pode ser o pilar cônico SF, que é Slim Fit, que ele é um pouquinho mais magrinho. Não se preocupa com isso, gente, pelo amor de Deus. Se preocupe o seguinte, até agora, você só precisa saber de uma coisa. Parafusada, HE, só tem 2 formas de fazer. Ou é na cabeça do implante, ou é com o intermediário. Com o intermediário é sempre melhor, só que eu tenho que ter distância interoclusal. Se eu não tenho distância interoclusal, eu vou ter que fazer na cabeça do implante. Na cabeça do implante é UCLA. E aí você vai seguir aquelas coisas que eu já falei, tá bom? Que eu não vou repetir aqui, que eu tenho pouco tempo. Agora, vou usar um pilar. Tem espaço, então você vai usar um pilar. Qual? Pilar cônico. Pronto, anota isso daí. O que você tem que anotar até agora dessa live? Você tem que anotar aqui. O implante HE, você vai fazer parafusada? Se tiver distância interoclusal, você vai fazer pilar cônico. Não tem? Vai fazer UCLA, mas vai tomar os cuidados que eu já falei. Acabou. Agora, HE, ainda é HE, só que eu quero fazer cimentada. Então, se você vai fazer cimentada, então você vai fazer ou um munhão personalizado, que o protético vai fazer para você, ou você vai usar um munhão que já vem prontinho e você vai cimentar aqui a coroa sobre o munhão. No caso do quando é melhor usar um personalizado? Quando o implante está fora de posição, quando o implante está para frente, está para o lado, não foi colocado no lugar certo onde ele deveria ter sido colocado. Então, às vezes é melhor você fazer um componente personalizado, um munhão personalizado para você cimentar a prótese. Vou falar aqui de um jeito que vocês vão entender. Imagina que você acabou de parafusar o componente ficou assim, ó, para fora. Como é que você vai colocar um dente aqui? O dente vai ficar para fora, o dente do paciente? Não. Mas, professor, o implante já foi colocado para frente, para fora. Tá bom. Então, você vai pegar você vai entregar pro seu protético, o protético vai fazer um componente desse aqui, que chega aqui, ó, ele faz assim, ele quebra, ele dobra. E aí você vai e coloca. Mas, professora, já existe componente angulado. Eu poderia usar um componente angulado que vem aí no kit, não poderia? Que eu tenho no catálogo. Às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona, porque o componente angulado, ele tem um joelho. E esse joelho, ele vai ficar para onde? Para fora, justamente para a região onde você não quer que ele apareça, ele vai ficar ali aparecendo metal, né? E esse joelho dele é metálico. Professora, eu não estou entendendo nada que você está falando. Pega um catálogo na internet da Neodent, vai lá, componentes angulados. E aí você vai ver a imagem lá e você vai entender perfeitamente isso que eu estou te falando. Então, em vez de você usar um componente angulado, é melhor você usar um componente personalizado. Pedir o seu protético para personalizar aí o componente para você, tá bom? Então, até agora, gente, a gente já falou de
de HE, né? E HE parafusado. Vai ser ou UCLA na cabeça do implante, ou então a gente vai fazer o pilar cônico, que é a melhor opção quando a gente tem distância interoclusal. Se vocês saírem dessa live sabendo só isso, pra mim já tá um grande ganho, porque vocês poderiam fazer aí às vezes faz muitos cursos aí de prótese sobre implante ou outros cursos de prótese e essa informação que é tão importante vocês não sabem, né? Saem do curso achando que pode fazer sempre na cabeça do implante, que não tem problema nenhum. Vou falar pra vocês por que não pode. Se houver uma fratura do parafuso, a metade do parafuso fraturado vai ficar dentro do implante. Se você não conseguir remover aquele parafuso dali, o que é bem plausível de acontecer, você perdeu o implante. Agora, se quebrar um parafuso dentro do pilar, você troca o pilar e o implante está lá protegido. Então, essa é uma das melhores justificativas para a gente optar sempre por colocar um intermediário, né? Para poder proteger ali aquele implante. Então, eu já falei cimentada munhão personalizado de preferência. E quando é uma área estética, por exemplo, é um central, ou então é um central e um lateral, procure igualar os substratos antes de vir com as porcelanas mesmo para cimentar em cima. Por exemplo, eu tenho uma faceta no 21 e vou colocar um implante no 11. Aí, antes de você vir, não vem com duas peças para colocar uma peça em cada dente, vem com uma peça para esconder o componente do implante, o munhão ali personalizado, que você vai cimentar sobre o munhão personalizado uma peça para ficar parecendo com o dente do lado. Quando os dois já estiverem bem próximos, um muito parecido com o outro, aí sim você pega duas facetinhas de porcelana e cimenta sobre eles. Porque eu estava até conversando isso com o Ulisses hoje, que é o técnico que faz os meus trabalhos. Eu estava conversando o seguinte com ele, que mesmo assim, às vezes, a gente ainda não consegue, ainda é muito difícil conseguir ficar com a cor idêntica. Agora, quando você faz um corpo só, aí fica realmente quase impossível. Se um é muito difícil, o outro é quase impossível, né? A gente estava conversando isso e eu concordo, porque é isso mesmo. E quando professora, que eu vou escolher cimentada ou vou escolher parafusada? Porque você falou que a H é de um jeito, né, ou do outro, mas vou falar para vocês a minha preferência. Eu sempre prefiro fazer parafusada quando é possível, porque é mais reversível. Se eu precisar mexer, se eu precisar abrir, imagina, por algum motivo você vai ter que mexer numa coroa cimentada, não é só usar um saca-prótese e ela sai. Muitas vezes você vai ter que danificar, né, a estrutura da coroa, da prótese. Então, por isso que eu prefiro sempre parafusada. Mas eu vou dizer para vocês que posteriores, quase sempre, a maioria das vezes eu consigo fazer parafusada. Agora, anteriores, muitas vezes não tem jeito. Então, eu acabo fazendo anteriores mais cimentada, posteriores mais parafusada, independentemente do tipo de implante. Se é um HE, HI ou cone Morse. Então, já falei tudo que eu queria falar para vocês sobre HE. Agora, vamos para cone Morse. Cone Morse, você não tem essa opção de fazer direto na cabeça do implante. Eu sei que tem a exceção da exceção da exceção, mas eu não vou me apegar aqui não. Então, cone Morse você vai escolher o seguinte. Cone Morse é muito fácil. Você vai fazer coroa parafusada? É pilar CM. Só tem esse. Você vai fazer coroa cimentada? Aí você vai usar munhão universal. Eu trabalho só assim, eu simplifico. Até agora, gente, eu já falei pra vocês de 3 componentes. Eu só uso 3 componentes até agora dos que eu falei pra vocês. Eu uso. Deu branco agora, fugiu. Eu uso 3 componentes. Como é que era, gente? Ah, sim. Eu uso pilar CM, quando é cone Morse. Eu uso o pilar cônico, quando é sobre HE, quando é implante HE. E uso também munhão universal, que é para quando a gente vai fazer cimentada em cone Morse. E o UCLA. O UCLA UCLA não é um intermediário, né? Mas é fazer direto na cabeça do implante sem intermediário. Então, são 4 situações que eu falei pra vocês. E uma quinta situação são os munhões personalizados. Nisso aí eu resumi tudo. Ah, professora, mas e pro HI? Os componentes do HI são muito parecidos com os do HE. É só ir no catálogo, ver a referência lá que é diferente e você vai fazer o pedido diferente. A única coisa que muda é o encaixe no implante, mas os componentes são iguais.
Isso tudo eu tô falando para coroas unitárias, tá, gente? Porque se eu fosse falar de... Minha intenção, quando eu resolvi fazer a live, era falar de coroas múltiplas também. Mas aí não tem tempo hábil para isso e é uma confusão muito grande na cabeça de vocês também. Então vamos lá para Cone Morse de novo. Cone Morse é assim. Pilar CM, se eu quiser fazer parafusada, e se eu quiser fazer cimentada, munhão universal. O pilar CM, ele ocupa muito espaço. Eu tenho já muitas vezes, né, uma nem duas vezes já aconteceu comigo, de ficar... Sabe, vou contar para vocês uma história triste. O paciente veio para fazer um implante, aí a doutora Ana Cecília colocou um implante Cone Morse, porque é o melhor. E aí, pelos motivos aí da cirurgia, eu não faço cirurgia, né, mas pelos motivos aí que quem é cirurgião sabe. Aí, depois, ele veio para eu fazer a prótese. Tá, chegou a hora da prótese. O que eu fiz? Instalei o pilar Cone Morse, que é o pilar CM. Instalei. Coloquei o transfer, moldei antagonista, registrei a mordida. Quando eu fui colocar a tampa, depois eu vou falar pra vocês, viu, gente? Tem que colocar a tampa, não pode deixar a componente sem tampa, não. Quando eu fui colocar a tampa, enrosquei a tampa, falei, tá bom, por hoje é só, não sei o que. Eu fui sentando na cadeira, ele, doutora, tá alto. Eu falei, mas como alto? Eu nem coloquei a coroa. Que eu abri a boca dele, né, que eu fui lá ver o que tinha acontecido. O pilar, na hora que ele mordia, já estava tocando na tampa ali do pilar. Então é lógico que não ia ter espaço. Eu não calculei o espaço, eu não vi o espaço. Porque eu fiquei assim na minha cabeça. Toda vez que for Cone Morse, é parafusado. Toda vez que for posterior, eu vou fazer... Não, toda vez que for Cone Morse... Peraí, gente, deixa eu me confundir aqui. Toda vez que for posterior, vou fazer parafusado. É Cone Morse. Então, o único jeito de eu fazer parafusado Cone Morse é pilar CM. Eu pensei assim, não tem erro. Aí eu fui, coloquei. Depois eu fui ver que não tinha espaço. O que eu tive que fazer? Troquei o componente por um componente cimentado. E aí, deu certo. Agora, quando o implante é Cone Morse, eu faço mais vezes cimentado em área posterior do que eu faço, por exemplo, se for um HE. Por quê? Porque aí, nesse caso, o pilar CM, ele é um pilar muito alto. Talvez, não sei se é uma falha da anel dente, não é uma falha, né? Mas digo assim, um gap, né, que ficou aí na hora de fabricar os componentes. O único componente que tem de Cone Morse pra gente fazer parafusado, ele é muito alto. Então, às vezes a gente tem dificuldade por causa da distância interoclusal, viu? Isso é uma coisa que acontece muito. E qual a saída? Fazer cimentado, não tem outro jeito. Tem a exceção da exceção da exceção, mas não vale entrar aqui, porque senão confunde muito, tá? E aí, gente, é assim que eu resolvo meus casos aí de prótese sobre implante. Se eu estiver esquecendo de falar alguma coisa aí, vocês me avisam. Quem quiser fazer uma perguntar assim, eu tive um caso assim, pode perguntar aí que a gente ainda tem um tempinho, tá bom? E até onde eu sei, eu já terminei de fazer falar tudo que eu queria. Agora eu vou para uns detalhes aqui interessantes. Vocês já repararam que o componente, ele tem um transmucoso, que é essa parte aqui, ó, que fica, né, dentro da gengiva, e tem a parte cimentável, que é quando a gente cimenta aqui, ó, cobre, né, a parte cimentável fica coberta pelo dente, e essa parte aqui fica lá dentro do implante e dentro da gengiva também. Esse componente, Ô, Bruna, queria saber dessa exceção? Eu teria que fazer, então, Bruna, eu vou fazer uns stories, talvez tirar umas fotos de alguns casos que eu já fiz, tá? Mas aqui, Bruna, me explica, fala aí pra mim, escreve aí pra mim, por que você quer? Porque provavelmente o que você tá querendo é uma coisa, que eu não sei o que é, né? Mas é alguma coisa que dá pra resolver de uma outra forma muito mais simples do que essa exceção aqui que eu já tive que usar uma vez, duas vezes. Porque não... Me fala aí, por que você quer saber? Qual a sua motivação para saber dessa exceção? Que eu te dou a resposta mais adequada. Então, gente, vamos aqui, né? Então, isso daqui fica... O transmucoso fica aqui na gengiva. Dica que eu quero dar para vocês, muito importante. Quando você instalar isso aqui, gente, pelo amor de Deus, não deixa assim, não, ó. Não deixa assim, aparecendo isso, não. Aparecendo essa partezinha.
Sabe por quê? Porque senão você vai colocar e olha lá o que vai acontecer. Tá parecendo metal. Então você tem que escolher um componente que tenha altura que fique, anota aí, de 1,5 mm a 2 milímetros abaixo da gengiva. O tanto que você vai deixar debaixo da gengiva, se é 1,5 mm ou se é 2 milímetros, depende do tipo de gengiva que esse paciente tem. Se ele tem uma gengiva grossa, assim, bem espessa, não precisa de você deixar tão lá dentro. Pode deixar 1 milímetro só, não precisa nem 1,5 mm. Por quê? Você vai deixar 1 milímetro só? Porque a gengiva é grossa e ela não vai ficar fina, transparente, dando para ver o componente. Agora, a gengiva mais fina pode colocar 2 milímetros ou 1,5 mm lá para dentro, tá bom? Bruna respondeu: estou reabilitando um caso e a pessoa não tem espaço. Eu moldei com o pilar e ficou sem espaço para moldar metal e porcelana. Ô, Bruna, é exatamente é exatamente o que eu tô te falando, que aconteceu comigo também. Aí tá escrito aqui: só vi a opção em fazer sobre implante Cone Morse, mas nunca fiz. Peraí, o implante dele é Cone Morse, certo? O implante desse... Depois me responde aqui. O implante do seu paciente é Cone Morse. Então, a solução para você não é exceção. A solução para você é parafusar dentro do seu implante Cone Morse um pilar de 4 milímetros de altura. Você vai escolher um de 4 milímetros. Ah, mas até o de 4 milímetros não dá. Então, um personalizável, que você vai personalizar ele e aí você vai cimentar ali. Isso mesmo, cimentada, Bruna. Você vai fazer cimentada. É melhor você fazer cimentada do que você forçar a barra para fazer parafusada. Usando, às vezes, um componente que não é da Neodent, sabe? Tendo que fazer gambiarra. É melhor você... Tá simples de resolver seu caso. Vai fazer cimentada. Ah, mas e se o componente de 4 milímetros ainda assim for alto? Se o componente de 4 milímetros ainda assim for alto, você vai usar um personalizado. Você vai cortar ele. Não vai cortar esse, você vai usar um próprio para cortar e vai cortar até ficar da altura que você precisa. E preste atenção numa coisa. Mas, professora, vai ficar muito pequenininho. O meu munhãozinho, ele vai ficar muito pequenininho aqui. Aí a coroa vai ficar soltando. Não vai ficar soltando, porque a coroa também é pequenininha. Teu espaço é pequeno. O problema é quando você tem uma coroa desse tamanho e um pilarzinho desse tamanho. Que é isso que eu mostrei naquela foto. Ainda bem que tem bastante gente aqui na live agora para poder ouvir isso que eu tô falando. É isso que eu mostrei para vocês naquela foto. Aquela paciente chegou no meu consultório, paciente jovem, mais nova do que eu. Se eu já sou muito jovem, vocês imaginem essa paciente. Uma paciente jovem, bonita, chegou com o dente, com a coroa na mão, né, solta. Aí contou a história, falou que nasceu sem o canino. Não, ela tinha o canino, tentaram tracionar, não conseguiram. E aí teve que colocar o implante, ela colocou o implante no canino. O que aconteceu? Um Cone Morse. O que aconteceu? O dentista que fez a coroa dela colocou como se fosse isso daqui, ó. Ele usou um componente errado. Ele escolheu o componente errado. Cadê a minha? Tá aqui. É como se fosse o seguinte, ó. Ele usou um componente, como se fosse um componente pequenininho assim. Ao invés de usar ele do tamanho certo, ele era pequeno assim. Então, quando a gente olhava, quase não dava pra ver o componente. E é desse jeito mesmo. Vocês podem ver lá no meu stories. Era assim, ó. Só um pouquinho do componente pra fora. Só um pouquinho da área cimentada pra fora. Aí, o que acontecia com a prótese? Solta toda hora, porque a mesma coroa sendo pequena, mas não tão pequena igual o componente ficou. E por que eu sei que o componente foi escolhido errado? Eu tenho uma bola de cristal que eu consigo ver algumas coisas assim, eu tenho certeza o que aconteceu. Ele só tinha um componente curto, precisava de um longo. Mas aí ele usou o curto mesmo e colocou quase todo dentro da gengiva. E a retenção da prótese ficou quase toda dentro da gengiva. Tem dois problemas aí. Um é o problema biomecânico, que eu acabei de explicar. E o outro é que, pra gente cimentar lá dentro, né, onde a gente não tá enxergando, tudo bem que tem um problema sério do cimento, que vai inflamar ali, mas nem isso. É porque você não consegue uma área seca e limpa para você cimentar. Então, nunca vai ficar. E por que eu falo isso? A professora Thalita está criticando o trabalho do outro dentista que fez isso. Na verdade, gente, não é nem isso. Eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo. Na hora ali de fazer uma carga imediata, por exemplo, eu ter inexperiente ainda, né? Era carga imediata. E aí eu só tinha
um componente mais curto, não tinha osso para fazer o implante mais para baixo, teve que fazer o implante mais lá em cima. Eu só tinha um componente curto, coloquei o componente. Tive que ficar assim aí os 4 meses, enquanto estava de provisório. Depois eu troquei, coloquei um componente adequado, moldei. Esse paciente vai ficar com esse dente pro resto da vida. Só que eu entendo eu tenho certeza que naquele caso foi isso que aconteceu. Só que ela ligou lá pro dentista, perguntou, e aí ele falou assim, não, que era assim mesmo, que não ia trocar o componente, não ia refazer a prótese dela, porque segundo ele a prótese estava correta. Isso que não pode acontecer. Vocês viram aí na foto, né, como que tava lá aquela situação. Então, eu quero que vocês evitem esses erros de escolha de componente, mas eu não tinha a pretensão nessa live de fazer todo mundo saiu dessa live, bate o olho no implante, já sabe qual é o componente. Isso não existe, porque eu também não sei, porque eu também tenho que olhar no catálogo, eu também tenho que quebrar minha cabeça, né? Então, o que eu quis trazer aqui para vocês? Entendam a filosofia. Primeira coisa, sempre que for possível, use um componente. Segunda coisa, tem poucos componentes que a gente pode usar, então não são tantos assim. Então dá para vocês aprenderem. Quais são? Eu já falei, eu não vou repetir aqui. Aliás, vou repetir sim, mas se eu confundir, vocês relevem. Quais são os componentes que eu uso? Quando for cone-morse e eu for fazer parafusada, eu vou usar pilar CM. Quando for cone-morse e eu for fazer cimentada, eu vou usar munhão universal. Acabou, cone-morse era só isso. HE, quando for cimentada, eu vou usar ou um munhão personalizado que o protético vai fazer para mim, ou então eu vou usar um munhão cimentado lá, desses cimentáveis mesmo, tipo esse daqui. Apesar que eu nunca uso, eu sempre faço ou parafusada com o pilar cônico, ou parafusada sobre a cabeça do implante quando eu não tenho altura disponível, ou então um munhão personalizado. E se tiver substratos diferentes, sobre o munhão personalizado, que é feito em metal, faça uma subestrutura em cerâmica, visando igualar os substratos, para depois você cimentar as suas peças cerâmicas e ter um resultado estético melhor. E se for HI, são os mesmos componentes, é a mesma lógica, os mesmos componentes do HE, só que a gente tem que olhar no catálogo antes para saber qual é o código dos componentes, porque obviamente é diferente dos componentes do HE, tá bom? Eu tô falando isso quando a gente for fazer HI. Então é isso. E depois como é que eu faço para escolher o transmucoso, a altura do componente? O componente sempre tem que ficar, a partezinha dele que não é cimentável, no caso de coroas cimentadas, sempre tem que ficar 1,5 mm, 1 a 2 milímetros para dentro da gengiva. Vailda perguntou aqui. Às vezes a senhora faz um ajuste no antagonista? Faço, viu? Já vou avisando. É bem lembrado que eu faço. Tive um caso na região do 47 que não tinha espaço. O 17 era um pouco vestibularizado e a cúspide palatina tocava já na mucosa. Vailda, excelente saída essa sua. Só que o que a gente tem que ver? Para a gente fazer desgaste no antagonista, a gente tem que ver a curva de SPI. Então, por exemplo, às vezes eu não tenho... Se o superior ficar invadindo a área que deveria ser do inferior, não. Se o inferior, eu tô fazendo o inferior 47, tá? 47 aqui, o 47 tá muito pra cima. E aí eu vou desgastar mais? Não. Aí eu tenho que desgastar aí no 47, porque tem a curva de SPI, um não pode entrar onde o outro deveria estar. Cada um ocupa os superiores ocupam o lugar deles, senão você vai causar um problema oclusal, né? Nas guias de desoclusão. Tá bom? Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa para vocês. A questão dos torques, observar direitinho os torques, tá? Muitas vezes eu tô no meio da coroa, no meio da instalação da coroa, eu falo assim, Yasmin, pega o catálogo para mim, por favor. Aí ela vai lá, pega, aí eu falo, em qual página? Eu falo, procura aí o pilar CM. Eu quero ver qual é o torque do pilar CM. Aí ela fala, o torque é de 32 newtons. Aí eu, tá bom, 32 newtons. Aí eu vou e dou o torque. Quanto é o torque? O torque é 20 newtons. 20 newtons. Não vão, eu já vi muitas vezes acontecer do dentista falar assim, não, mas o torque é 20 newtons, mas eu coloco 40, não tem problema não. Aí você quebra o parafuso. Porque não leu lá direito. Não é vergonha nenhuma a gente pedir o catálogo na frente do paciente para confirmar qual é o torque, né, daquele componente.
ou na hora, ou se você tiver uma dúvida e tudo, não é vergonha nenhuma. Vergonha, gente. Vergonha é você fazer uma coisa que não tá bom, o paciente te procurar para corrigir e você não corrigir e ficar falando que tá bom mesmo, igual aquele paciente lá. Isso é vergonha. Agora, a gente ter dúvida no meio do procedimento não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, pro paciente demonstra cuidado, que você está sendo cuidadoso, né, com o caso dele. Você usa o kit de componentes da Neodent? Bruna, excelente pergunta. Nossa, eu não poderia terminar essa live sem falar isso. Quem é você, hein, Bruna, que eu não te conheço? Você já foi minha aluna? Excelente pergunta. Gente, aquele kit de seleção protética não é vantajoso, não vale a pena comprar. E eu vou ensinar para vocês como ter um kit. Se você quer, professor, mas eu tô começando, eu quero de qualquer forma ter uma forma de ver, sei lá. Então, compre um kit, um componente de cada um. Sabe aqueles componentes que não tem o kit de seleção protética, ele não tem vários componentes, vários, né? Compra então, porque aí na hora que você encontrar o que tá certo, imagina, ó, eu não tô conseguindo falar o que eu tô pensando aqui, é assim. Estou com o kit de seleção protética. Para quem não sabe o que é kit de seleção protética, esse kit, ele é um jogo com todos os componentes para você ficar selecionando, testando. Aí você testou, é esse aqui. Então, secretária, compra lá esse componente aqui, porque ele vai dar certinho, porque eu já medi aqui e ele deu certinho no dente. Certo? Isso é o kit de seleção protética, é para isso que serve. O que eu tô falando para vocês fazerem? Tenham os componentes, só que ele é caríssimo esse kit, ele é mais de R$2.000, R$4.000, não sei. O que vocês têm que fazer? Que é muito melhor do que ter o kit. Vocês têm que ter então tenha todos os componentes, compre todos. Que aí você vai abrindo, não encaixou, abrindo, não encaixou. A hora que encaixar, pronto, ele é o do paciente. Ele já é o kit, o negócio do paciente já. E aí você compra outro para repor. E os outros, professora, que eu usei, vou ter que jogar fora? Não, você vai autoclavar e vai testar de novo. Então você tem um kit, só que quando você for usar, aí você vai usar de verdade. Ele não é um de enfeite, porque o kit de seleção protética praticamente fica de enfeite. É só para você escolher, mas aí depois você não vai usar. Então, financeiramente, eu não acho viável aquele kit. Só mais uma coisa. Sobre o kit ainda. Mesmo para quem tá começando. Se você tá começando mesmo... quem tá começando prótese sobre implante, eu prefiro que vocês esperem, não compra nada, porque vocês não vão saber nem os componentes para comprar, vocês não vão saber nem os que mais usa, entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Não compra. Quando aparecer um paciente para você, se tiver dúvida, você vai lá no meu direct. Olha, esse é o compressor aqui fazendo barulho. Você vai lá no meu direct, pergunta, professor, eu tô com um caso assim, assim. E como é que eu resolvo esse caso? Manda radiografia, manda tudo. Eu vou falar assim pra você, te respondo em vídeo. Ou então eu vou falar assim, posso tirar print? Eu vou tirar print e vou responder pra todo mundo saber. Eu respondo, e às vezes não, às vezes quando eu tô correndo, não tem... Eu sei que é uma coisa urgente, é uma resposta. Quando a resposta é simples, eu já dou a resposta lá, já falo, compra o pilar tal e tudo. E depois que você já tiver, e você vem no catálogo entender a sequência. É passo a passo, é caso a caso. Cada caso você vai aprender um pouquinho. Tá bom? O Iago foi meu aluno, eu lembro muito bem de você, Iago, um aluno que eu tenho muito carinho. Como saber qual implante é o do paciente? Tem um paciente com 7 implantes e foi feito cada um em um lugar diferente. Aí você tem que ter amigos, aí é a hora que você precisa de ter amigos. Você vai pegar a radiografia, você vai mandar a radiografia para... o meu amigo do coração, geralmente o amigo é um implantodontista experiente, tá, gente? Você vai pegar esse amigo, o meu amigo do coração é o Leonardo Cabral. Aí eu pego, falo assim, mando para ele e falo assim, Leonardo, que os implantes são esses aqui? Aí ele já fala tudo, fala esse aqui. Mas muitas vezes é a plataforma regular, HE. Hoje eu já quase não, pode perguntar ao Leonardo, eu quase não ligo mais para ele. O que eu faço? Eu tiro o implante, viu, Iago? Presta atenção. Você tira o implante, aí você vai olhar se é um HE, HI ou cone Morse. Se for um HE e for plataforma regular, como é que você sabe se é ou se não é? Você tem que ter um transfer
de HE 4.1, por exemplo. Aí você instala o implante, encaixou, pronto. Encaixou é aquele implante. Aí você vai seguir a sequência daquele jeito, entendeu? Mas eu entendo, mas assim, ó, minha resposta para você é a mesma resposta que eu tenho falado aqui desde sempre. Não tem uma solução mágica. Cada caso é um caso. Você vai aprender com cada caso. E não é igual facetas. Facetas tem uma solução mágica. Você vai lá, assiste meu... Não tô falando pra fazer meu curso não, viu, gente? Até porque nem tem mais vaga. Já tá com todas as vagas ocupadas. Mas se você for lá no meu curso de facetas, eu vou te ensinar o passo a passo. Isso. Você sai, você faz faceta em qualquer um, do jeito que você quiser. Porque o conteúdo é um só, fica dentro da cabeça, você vai lá e consegue executar. Mas é claro que cada vez que você for treinando, você vai fazer melhor, né? Mas é assim, agora, prótese sobre implante não tem. Não adianta vocês comprarem livro, fazer curso. Quem tá falando é quem comprou muito livro e fez curso. Então não adianta, porque teve um curso que eu fiz uma vez do professor Ramos e da professora Ana Paula, que foi um curso que me ajudou muito. Mas por que me ajudou muito? Porque eu já tinha bagagem. Aí eu enxerguei aquilo e dei um salto, né? Mas o curso, assim, para iniciantes, o que eu vejo, eu sofri muito com isso, muito. O que eu vejo a possibilidade que eu vejo é ir aprendendo com cada caso a cada dia. Chegou um paciente, eu não sei qual é o implante, não sabe? Manda foto pro seu amigo e veja. E aqui como é que eu faço hoje? Eu parto do princípio que sempre vai ser ou um HE, plataforma regular, ou 5.0, ou 3.3, ou vai ser um cone Morse, que cone Morse é tudo intercambiável, isso que é o melhor, né? Cone Morse. Ou vai ser um HI da Neodent. Aí eu tenho esses transfers todos que eu falei aqui pra vocês, eu tenho. Não é nenhum desses, aí eu vou começar a me preocupar. Aí eu vou falar com o paciente, falar, você tem como ligar? Às vezes eu mesma ligo, eu falo assim, qual é o dentista que fez? Me dá o telefone. Eu ligo lá e falo, doutor, eu tô precisando queria saber qual é o implante do paciente tal e tudo. Que os dentistas, às vezes, nós tratamos, conversamos mais fácil com os nossos colegas do que o paciente querer, né, uma informação que é basicamente técnica, né? Então, eu mesma pode pegar o telefone e ligar pro dentista, não tem problema nenhum. Então, a sugestão é comprar os intermediários de cada tipo de implante. Fabielle, veja bem, lembro de você também, Fabielle. Fabielle, não é para você comprar o intermediário de cada tipo de implante, não. É para você, se você quiser, tiver com dinheiro sobrando, você vai fazer isso. Mas não é de cada tipo, você vai fazer isso. Vocês querem saber qual foi o kit que eu fiz pra mim quando eu tava começando? Eu comprei pilar CM, que é o pilar de cone Morse, né? Pilar CM de todas as alturas. Então eu comprei pilar CM 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Pronto. Pilar CM dessas aí, pode anotar, se quem quiser comprar, pode anotar. Depois eu comprei munhão universal 3.3 por 4 milímetros, que é o que mais usa. Aí comprei 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Só que não comprem, eu vou falar pra vocês, só compra o 2,5 e o 3,5, tá? Não compra, talvez o 4,5 também. Mas compra só esses três. O 0,8 eu comprei para nunca usar. Entendeu? É dinheiro jogado fora, porque é dinheiro parado na clínica. Certo? E então eu não compro esses. Então tá, já falei isso. Comprei pilar cônico também, né? De HE. Também compra essas alturas aí intermediárias. E pronto. Com isso eu fiz o meu kit. E tem coisa aí que eu não uso até hoje. E o de 3,5, o cone Morse 3,5, gente, o pilar CM 3,5, saiu muito rápido. Agora, os outros não... Toda hora é comprando uns, que eu tô querendo dizer. Toda hora é repondo, né? E os outros não. No kit de implante, gente, vem uma pecinha para você poder medir a altura do transmucoso, tá? Então, também já ajuda quem quiser ter essa altura aí. Mas, sabe, boa ideia? Qualquer dia eu vou fazer uma live... Eu vou bolar um kit, escrever tudo certinho, vou fazer uma live depois para falar desse kit. Um kit para iniciantes aí, para quem quiser. Não que eu ache necessário, mas é que eu vejo em vocês essa necessidade. Eu também fiz isso quando eu tava começando. Então, hoje é fácil falar, não precisa fazer não, porque não é só você perguntar e tudo. Mas eu entendo também que às vezes a gente quer ter uma segurança, né? Então,
É assim. E já falei sobre... Deixa eu ver aqui, porque eu tenho... Hoje eu nem olhei, a primeira vez que tô olhando minha cola e já tá terminando a live. Não, eu falei tudo que eu queria. Pronto. Gente, então, que bom vocês ficaram comigo até agora. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade aí de vocês de vir aprender comigo, né? Poderiam estar aprendendo aí com muita gente, que muita gente boa, né? Uma coisa importante aqui. Você que assistiu essa live e ficou assim, eu entendi uns 10%, mas eu não entendi 90%, aí eu não entendi. É assim, eu estive assim há muito pouco tempo. Há menos de 5 anos atrás, eu era completamente perdida em prótese sobre implante. O que não significa que eu fazia próteses ruins. Eu fazia próteses muito boas. Mas cada vez que eu ia fazer era um sofrimento. E vai ser assim até vocês pegarem... Só vai deixar de ser assim se vocês fizerem. Tá bom? Então, quando eu falo assim, tem que tentar, mesmo que não tenha segurança, pega pra fazer. Não é pra você ser irresponsável com o paciente, é pra você usar aquela oportunidade pra você fazer aquele caso maravilhoso, às vezes muito melhor que uma pessoa que já sabe que tá fazendo ali no fluxo, que não tá prestando atenção no que tá fazendo, tá bom? Essa é uma mensagem tão importante que eu queria... Eu acho que eu falo e fico, mas será que eles estão entendendo? Porque isso é muito importante. Mas vocês estão entendendo sim. Que eu sei, porque às vezes eu tô falando aqui a live e eu tô pensando assim, eu acho que não tá entendendo. Aí vem uma pergunta que eu sei que a pessoa tá exatamente entendendo o que eu tô falando, aí eu fico tranquila, tá bom? Então é isso, até semana que vem, um abraço e como mensagem final eu vou falar assim pra vocês, se vocês tiverem dúvida em qual componente vocês vão selecionar para algum caso, pode mandar no meu direct e que eu vou responder vocês. Tá bom? Fala pro paciente esperar um pouquinho, que você tem que consultar sua equipe, que nós aqui somos todo mundo uma equipe. Aí você manda lá que a gente vai resolver, tá bom? Um abraço, uma boa semana e até quinta-feira que vem.